E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre o papel que prefeitos e governadores jogam no combate à pandemia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Moya, sou advogado, tenho mestrado, estou fazendo um doutorado nessa área de políticas públicas, lido muito tempo com questões ambientais e de desenvolvimento regional e quero dar essa pequena contribuição aqui para vocês. Então, se vocês gostarem do vídeo, antes que eu esqueça, porque eu acabo esquecendo no final, se vocês gostarem, curte, compartilha. Se estiverem assistindo esse vídeo fora do YouTube, peço que vocês vão ao YouTube se inscrever no canal. Nós estamos com esse projeto do canal no YouTube para falar sobre essas questões. E se você for lá se inscrever e compartilhar e ajudar a gente a divulgar, isso ajuda muito, tá? Então, bom, o Bolsonaro, né, tem novos inimigos. Cada semana, cada quinzena, ele elege novos inimigos. Antes era o Rodrigo Maia, era o Congresso, o STF, e agora eu tenho percebido que são de maneira difusa, os prefeitos e governadores. Bolsonaro negou a pandemia, nega a pandemia, e ele não só fala da negativa, quem nega pode ser as pessoas comuns, ele é o presidente da República. Ele não só fala, ele age. E aí, ele, ao não acreditar na pandemia, não está fazendo o que deveria ser feito para enfrentar a pandemia. Vide que o Brasil até hoje, né, no meio da pandemia, teve 2 ministros da saúde e até agora não tem ministros da saúde. Bom, isso colocado, qual é o papel de prefeitos e governadores? Primeiro, que os prefeitos e governadores, desde o início, foram se mobilizaram rapidamente. E não dá para dizer, é meio ridículo, né, dizer isso, que prefeitos e governadores estariam todos, os 5 mil e tantos municípios do país, todos os governadores de diversas matizes partidárias, ideológicas, etc., estivessem todos mancomunados para derrubar Jair Bolsonaro. Né? Vamos ser sinceros, isso é ridículo, em que pese essa é a teoria de alguns. Bom, eles se mobilizaram desde o início, não que eles todos sejam excelentes e brilhantes gestores públicos e super preocupados com a população, não, mas pelo nosso arranjo do sistema de saúde e sanitário do país, o que acontece? Prefeitos e governadores estão diretamente, eles estão na ponta de gerir hospitais, de gerir sistemas de saúde. Então eles se desesperaram porque sabiam do problema que viria pela frente. E começaram a se mobilizar e cobrar que o governo federal os ajudasse. Por que os ajudasse? Porque isso, inclusive, é uma pauta histórica da Frente Nacional de Prefeitos e dos prefeitos, que ano a ano, não começou com o Bolsonaro, né, há décadas, você tem, devagar, você está migrando todos os recursos públicos para a mão do governo federal e você tem aumentado as responsabilidades de prefeitos e governadores. Então isso é um problema no sistema tributário brasileiro, onde você migra muito dinheiro para o governo federal e muita responsabilidade para estados e municípios. Bom, o governo federal deveria agir, né, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, que também tem responsabilidade entre todos os entes da federação, e não o fez. Então, prefeitos e governadores começaram a se movimentar. E aí vem uma questão. Recentemente, prefeitos e governadores têm começado a abrir o comércio. Porque isso era uma outra coisa também. Bolsonaro, que agora diz que prefeitos e governadores têm toda a responsabilidade, ele interviu, ele tentou intervir, porque a nossa Constituição diz que essa coisa de fecha comércio, fecha rua e etc., é de responsabilidade de prefeitos e governadores. Bolsonaro tentou assumir para si, não para controlar melhor a pandemia, mas para abrir geral, para liberar geral. É essa que é a grande questão. Bolsonaro não queria assumir a responsabilidade da pandemia, que a parte que cabe a prefeitos e governadores. Ele queria era assumir para liberar. Ele disse isso e age dessa maneira diariamente. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, corretamente disse que essa responsabilidade era de prefeituras e municípios, municípios e estados, nessa questão específica de controlar comércio, aberturas e etc. Bom, isso não é suficiente. Por quê? O mundo inteiro, eu tenho analisado isso no meu projeto, tenho analisado como outros países e regiões vêm combatendo a pandemia. Bom, primeiro, você precisaria ter, as pessoas precisariam receber dinheiro para ficar em casa. O governo federal tem dinheiro. Esses R$ 600 teria que ser um salário mínimo, e tem recurso para isso, eu já falei isso num outro vídeo, tem recurso para isso, e mais,
deveria ser feito isso a longo prazo. E aí você paga para a pessoa e exige que ela fique em casa. Então a pessoa teria condições de ficar em casa. Agora as pessoas não estão tendo condições de ficar em casa. Então, prefeitos e governadores estão numa situação onde as pessoas, muita gente estimulada pelo presidente da República, duvida da pandemia, muitos que acreditam na pandemia, mas têm que sair de casa para trabalhar, estão saindo de casa. E prefeitos e governadores não conseguem conter isso. E digo mais, a atuação pontual de prefeitos e governadores ela é muito limitada na sua efetividade. Por quê? Você teria que ter uma coordenação nacional, como alguns países grandes em território como o Brasil fizeram. Você tem que controlar a pandemia por regiões. Primeiramente, não poder se deslocar entre estados. Isso teria, o exército poderia contribuir com isso ao fechar fronteiras dos estados e dentro dos estados, na medida do possível, você controlar regiões. Porque não adianta nada, por exemplo, o prefeito de São Paulo fazer uma super controle, um super lockdown, e aí começar a vir gente do interior de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou da Baixada Santista, por exemplo, para São Paulo. Então você tem que ter, obrigatoriamente, todos os países que tiveram sucesso no combate à pandemia fizeram isso. Controles territoriais. Restringir ao máximo o deslocamento entre regiões. Por quê? Né? Por conta da questão do isolamento social. Então, prefeitos e governadores estão sofrendo uma pressão absurda, seja do governo federal, que os pressiona, não libera recurso, fala o tempo inteiro nas redes sociais, o governo federal tem uma campanha de propaganda encabeçada pelo presidente da República a incentivar as pessoas a enfrentarem prefeitos e governadores. Então eles começam, até mesmo para não perder a legitimidade perante a população, perante as polícias, perante todo mundo, estão cedendo. Isso tudo não é para livrar a cara de prefeitos e governadores, mas para deixar bem claro que essa pandemia tem um responsável. Se chama Jair Messias Bolsonaro e todos os canalhas que o acompanham. É bom que fique claro isso, porque a gente não pode deixar a responsabilização de quem deve ser responsabilizado. É isso. Espero ter contribuído. De novo, reforço, se você gostou, curte, compartilha. Nós estamos no meio de uma guerra de informações. É pelas redes sociais que boa parte dessa guerra está sendo travada. Então você tem uma responsabilidade, ajuda a gente, compartilha se gostou, comenta. Se estiver assistindo isso fora do YouTube, peço que você vá no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e vamos aumentar esse engajamento que é a nossa forma de contribuir nesse momento. Um abraço e até a próxima.